Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Mauri. Bom dia, Miriam, bom dia, amigos da Web Rádio Estação da Luz, esse pedacinho de chão, entre aspas, aqui, que nos acolhe e que tanto bem nos faz, né? Tanto conhecimento nos traz. São mais de 50 programas semanais de acolhimento, de esclarecimento. E assim nós estamos aqui, em mais uma segunda-feira, felizes da vida pela oportunidade. Sejam todos bem-vindos, né? Nossas amigas que sempre estão conosco, e nós estamos aqui estudando Os Mensageiros, esse livro maravilhoso, que se passa totalmente na pátria espiritual, onde André Luiz, Vicente, Alfredo, Aniceto, Ismália, e agora tem uma família, a família do Bacelar, que foi visitar lá o Alfredo na colônia, e tivemos lá 2 eventos maravilhosos, um com a filha do seu Bacelar, a Cecília, que tocou um órgão maravilhoso com crianças cantando, que foi muito bonito, bacana, e nós agora estamos na segunda parte dessa comemoração, que é a Melodia Sublime. Mas antes, isso foi en passant. Antes, vamos então à nossa. Nós estamos agora nesta questão aqui, Melodias Sublimes. Esses slides aqui foi gentilmente feito pela Vanice. A gente agradece demais ela, porque ela agora está se esmerando nessa área aí das inteligências artificiais, da formação da LM, do Not LM, enfim, todas essas ferramentas que são para melhorar as nossas transmissões. Que lindo, né? Então, ela escreveu lá Melodia Sublime, a Lei de Amor e a Sintonia do Espírito. Uma síntese visual baseada em Os Mensageiros, capítulo 32, e no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Então, vamos à leitura, então, desse nosso capítulo 11. Você poderia, Mauri? Tira o som. Os efeitos... Me ouve? Pronto, vá. Comece. Vamos lá. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais cheios de vícios deverão se transformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereis que vos seja feito, mas, ao contrário,
fazei a eles todo o bem que está ao vosso alcance. Não acrediteis na dureza e na insensibilidade do coração humano. Mesmo a contragosto, ele cede ao verdadeiro amor. É um imã ao qual ele não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está em vossos corações em estado latente. A terra, morada de provações e de expiações, será então purificada por esse fogo sagrado e verá serem praticadas a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício e todas as virtudes filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as doces palavras que João, o evangelista, quando a enfermidade e a velhice o impediram de continuar com as suas pregações, apenas repetia: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, aproveitai estas ilações. A sua prática é difícil, mas a alma retira um bem imenso delas. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis, muito em breve, a terra transformada tornar-se o Eliseu, onde as almas dos justos virão desfrutar do repouso. Quem nos trouxe isso foi Fenelon Bondot, 1861. Muito lindo, né? Sobre o amor, né? Muito bacana esse pedacinho desse evangelho de hoje. Vamos então orar, pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos ampare nesse nosso intento desses estudos que a gente vem fazendo aqui. Que ele possa chegar em todos os corações necessitados, que todos possam encontrar aqui o conforto, a esperança e poder desfrutar dessa doutrina maravilhosa que ampara, que consola e que ilumina consciências. Que a gente possa, com esse trabalho, levar essas coisas todas para os seus corações. Senhor, ajuda-nos nesse nosso intento, nesse nosso objetivo. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Então, meu amigo, como eu falava, minha querida Vanice, receba nosso carinho, nosso abraço fraterno. E nós estávamos falando sobre essas questões da melodia. Que melodia era aquela que o Alfredo, que o André Luiz estava ouvindo? Ele não pôde conter as lágrimas. A Cecília comovera também com muita sensibilidade, lembrava harmonias terrenas, os afetos humanos, e a Ismália, no entanto, estava arrebatando-nos o espírito, elevando a esse supremo do Pai. Nunca ouvia o coração de louvores como aquele. Além disso, a esposa do Alfredo, Ismália era a esposa do Alfredo, glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana. Então, era uma verdadeira prece tocada-me no recôndito de fibras do coração e conhecia que nunca meditara na grandeza divina como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus com as maravilhas de suas riquezas espirituais. Olhe bem o que André Luiz está falando, né? E aí a gente, então, vai começar, essa parte nós falamos na semana passada, mas é maravilhoso, eu só recuperando esse conteúdo, porque é lindo, é muito lindo. E ela começa assim: abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização, e que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane do teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Muito bonito. Foi o que nós, então, fizemos na semana passada. Se você perdeu algum dos nossos episódios, tem aqui na descrição do nosso vídeo, tem uma playlist. Então,
Então, é só você clicar lá e você vai poder ver todas essas outras... ver, né, as nossas... as antigas aulas mesmos, né? Porque acaba sendo uma aula, né? Ah, bom dia, querida Alvanira. Abençoado dia. E nesse primeiro dia, é verdade, hoje é o primeiro dia do mês de junho. Ai, que felicidade! Nossa casa vai fazer aniversário. 55 anos, o Lar de José, aqui na Ilha do Governador. Ai, que bom, que maneiro. Muito boa Que lembrança, bênção. obrigada. Que dia que vai ser esse aniversário, Miriam? Dia 20, nós vamos fazer no dia 27, mas a casa ela foi fundada no dia 24. Os primeiros, né, os fundadores, né, da casa. Mas nós vamos fazer um almoço fraterno, né? Sabe como é que é espírita, né? Não tem medo da morte, não. Tem medo de morrer de fome. Então a gente vai comemorar. Já que nós estamos nesse mundo de expiação e provas, o espírita, quando vai nesses acepipes assim, são expiar e provar, né? Pois é, ó e ó. Eu acho que foi essa interpretação que os espíritas lá da minha casa pensaram, viu? Sempre tem um chazinho, sempre tem um docinho, sempre tem. Ah, elas são tão lindas, meu Deus, aquelas meninas. Meninas e meninos, são muito lindos. Mas é uma turma muito boa e trabalham bem, muitas equipes de excelência e muito comprometido com o Cristo, sabe? Em divulgar essa doutrina de amor, de esperança para todo mundo. Então, a gente tem que fazer também a nossa parte, né? Mas vamos ao nosso... Bate as panelas aí, gente, acorda! Então, Vamos ao nosso programa. vamos. Então, tem duas coisas que a gente trouxe hoje que se conversam, né? Você poderia ler aí para a gente? Aqui, a doutrina e a vivência, né? Na doutrina, a lei de amor como motor da evolução cósmica e moral, como nos lembra Fenelon. A teoria fundamental que afina o coração humano. E a vivência, a música como a linguagem inarticulada do divino. Quem nos traz isso é o André através do Chico, e a prática dessa lei manifestada em puro louvor. Olha Olha, só, que aí, a gente colocação quer que bacana, Anice. os versos, né? Os versos são muito contundentes e, por conta disso, a gente continua nos versos. Pode ir, querido. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. Inspirações E belíssimas, né? como é que pode, né? Você falaria assim para Deus? É quase uma coisa assim, né? Elevadíssima. E a gente pensa assim, quando eu faço uma prece, eu repito um monte de palavras, né? Eu acho mais fácil repetir um monte de palavras, mas elas saem do coração. Parece que essas melodias das malhas saem do coração, né? E a gente não estava lá, hein? A gente está lendo isso hoje, aqui, 2026. O livro é de 1940 e alguma coisa, né? Então, vê quanto tempo. Deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar mesmo que eu estou falando, que eu não estou falando besteirinha. Ele foi lá de
1900, 1900 e... A minha edição é a 47ª, já é de 2022. A primeira foi em 1944, primeira edição desse livro, 1944. Os Mensageiros. A minha já é de 2022, letra grande. Então, aqui, olha que linda essa imagem que a querida Vanice colheu, né? Que bonito, o André Luiz olhando e entendendo que as vibrações da música de Ismália, a vida no mundo espiritual. Entrando na colônia espiritual, a teoria de Fénelon ganha vida. André Luiz depara-se com uma expressão de fé e arte que transcende essa linguagem humana. A música aqui não é apenas um som, é própria respiração da lei de amor. E o amor, né? O amor é aquele que cobre a multidão dos pecados, né? É o amor que faz, eu acho que faz toda a vida girar, em torno da qual a gente tem que tirar, aprender as melhores coisas, porque a gente já precisa. O tipo de espírito que somos, precisamos do claro e do escuro. Precisamos das comparações ainda. Ainda estamos nesse caminho do aperfeiçoamento moral, de que cada um de nós precisamos andar, caminhar. Não é isso, Amaury? Olha, a gente não pode perder as oportunidades para desenvolver esse sentimento maravilhoso que a gente vai tendo aí, pequenos insights de experimentação que é o amor. Então, que a gente apresse, né, essas oportunidades sejam bem aproveitadas e a gente apresse o passo, porque senão a gente não vai ter como desfrutar das maravilhas que você leu aí e que a gente pode sim ter a percepção. Mas se não nos aproximarmos do processo com os valores indispensáveis para que a sensibilidade a gente alcance com a sensibilidade essa linguagem, nós vamos ficar chupando o dedo, viu? Nós vamos ficar no passado sem ter essa oportunidade. Então, que a gente possa despertar com tudo que a gente já tem de consciência. E olha que temos muita, viu? Muita mesmo. E somos lembrados toda hora, através de programas como esses aqui, como as atividades do Lar de São José e outras tantas formas, vertentes bonitas de lembretes que a gente tem, para que a gente entre logo nessa sintonia de amor e compreenda, né, esse amor como já o praticam esses irmãos de segunda ordem. Não vamos nem falar de Jesus aqui, que é o nosso modelo e guia, mas a gente tem um encontro marcado com os irmãos da segunda ordem e a gente está ligeiramente atrasado, você não acha, Miriam? Ligeiramente atrasado. Acho que não, viu? Porque Seu tempo, né? tem tempo, sabe por quê? Deus é tão bom, né? Ele é tão maravilhoso que ele nos dá sempre as grandes oportunidades para que a gente possa se melhorar sempre um pouquinho mais. A gente, estudando a doutrina espírita, se debruçando sobre ela, nós percebemos que as verdades espirituais sempre existiram, mas que a gente sempre. Acho que a gente não despertava, na verdade. E hoje a gente já consegue vislumbrar alguma coisa. Então, eu acho que é um processo de aprendizado que a gente está tendo a oportunidade de caminhar
e junto com doutrina espírita, nos apoiando para que a gente possa caminhar um pouco mais, né? Eu tenho uma pergunta aqui tão esquisita, mas eu acho que eu vou colocar. Existe algum meio, sendo encarnado, os desencarnados, de esconder o que fez? Olha a pergunta. Dos mais inferiores do que eu, dos mais superiores do que eu. É lá de Minas Gerais, da menina de Minas Gerais que está perguntando. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a pergunta bonitinha. Existe algum meio, sendo encarnado ou desencarnado, de esconder o que fez? E como é que fica a consciência? Eu perguntaria. Eu faria uma contra pergunta, né? Como é que ficaria a nossa consciência? Eu posso esconder dos outros? Sim. Porque o outro não lê meu pensamento ainda, não é? Dia virá em que ele também lerá o meu pensamento, não é isso? Você pode dissimular enquanto estiver encarnado para os encarnados, entre eles. Agora, você não vai dissimular na sua vida eterna, porque lá o que transita, né, não é a fachada, né, não é esse sorriso que por vezes pode esconder tristezas, enfim, dissimular faltas, posturas que não lhes são próprias, que não lhe representem a expressão verdadeira do que você é, não existe. Então, não tem como dissimular no mundo eterno, na vida espírita. Aqui a gente tem essa oportunidade, até porque precisamos das oportunidades renovadas. Então, estarmos aqui na condição de dissimular é uma bondade divina, é um presente divino que nos permite esse comportamento, né? Comportamento, Porque precisamos renová-lo sempre. Está cortando bastante? Não, não, tá bom. Tá legal, tá bom. Mas você vê que Kardec vai falando que enquanto a gente está encarnado, a gente a gente tem o véu do esquecimento. Que bom que temos, né, das coisas que fizemos. Isso é bom, porque dá a possibilidade da gente fazer melhor todo dia. E quando a gente retorna, então, da matéria, então, num sentido assim mais amplo, a resposta curta e direta para Maria, né? Para Maria, não, para a Marta, lá de Minas, Marta, lá de Minas Gerais, no centro lá de Minas Gerais, né? Curto e grosso assim seria, não, num sentido absoluto, ninguém consegue esconder o que fez para sempre. Para sempre, ela botou para sempre, não. Para sempre, não. Mas quando a gente encarna, né? Então, dos mais inferiores do que eu, sim, temporariamente. Porque aí está a percepção de cada espírito, o desenvolvimento mental, a necessidade da gente poder sintonizar com vibrações diferentes, né? Do mais superior para conosco, não, porque eles vão perceber os nossos fluidos, eles vão perceber nossos pensamentos. O nosso perispírito é como se fosse um livro aberto para eles, né? Então, tudo que a gente faz não fica impregnado no nosso perispírito. Então, eles conseguem, então, ver essa coisa. E, quando encarnamos, nós temos esse véu do esquecimento, que é bom, porque nós podemos começar a fazer diferentes, ser melhores, fazer todo bem, nos conhecermos melhor. Nós estamos aqui para esse processo de autoconhecimento. Então, nunca, quando desencarnando, nunca. Ao deixar um corpo físico, o espírito entra num mundo de uma realidade de vibrações. É diferente.
o pensamento, diz os espíritos que no nosso pensamento é criador. Então, pensar bem, pensar melhor, fazer tudo que for de bom para você, né? Nada oculto que não se venha a ser revelado, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, minha querida, bola para frente, vamos junto, vamos fazer melhor, vamos fazer diferente, né? Ah, tirei. Caminhando, então, aí com o nosso texto, a matriz de ressonância, música, versus a música de lá e a música de cá. Nós, no capítulo anterior, no 31, a Cecília estava ao órgão, eram harmonias terrenas, ela falava do amor, do afeto de um ser humano que estava ainda em zonas ainda de turbulações, e ela então cantou uma música, oh, meu querido, volte para mim. Oh, então foi uma música amorosa. Então, afetos humanos, lembrando essas lembranças terrenas. Então, a forma era sons articulados, era uma melodia que vinha de um órgão, melodias conhecidas, e o efeito que causava na alma, comovia todos ali, sensibilizaram a todos, provocando até lágrimas abundantes dos olhos dos que ali estavam. E a Ismália, ela canta um louvor, é quase que um louvor mesmo a Deus, é quase que como uma adoração à divindade. Os sons são inarticulados, a língua humana inexpressiva, não há articulação, mas há o pensamento sobre todos. Uma forma, um toque direto nas fibras recônditas do coração. O texto nos fala isso. Então, o efeito da alma que arrebata o espírito, elevando diretamente ao Supremo Pai. É maravilhoso, é bonito demais, é uma coisa transcendente. E lá a anatomia da prece é uma prece. A prece da Ismália não pede favores materiais, ela pede apenas que o corpo espiritual seja um instrumento perfeito, afinado para executar o amor sublime. Ela já é um espírito muito avançado. Então, ela não pede como a gente, ai, Senhor, por favor, quero ganhar na loteria, por favor, me ajuda. Não pede os números da loteria. Ela pede que Deus possa melhorar o seu corpo. E aí ela usa os olhos, os ouvidos, as mãos, os pés. Ela fala no, nos versos, né? Então, eu trago verso a verso aqui para a gente dar uma destrinchada. Você poderia ler, por favor? Vamos lá. Coloquei o verso completo em cima e depois pedacinho por pedacinho, tá bom? Muito bom. Os olhos, a visão espiritual, a claridade aos nossos olhos, né? Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. Então, sob a visão espírita, este trecho pode ser interpretado como um pedido de sintonia com a lei divina. O Espiritismo ensina que, à medida que evoluímos, abrimos os olhos, entre aspas, para a realidade da imortalidade da alma e a justiça das leis divinas. É muito interessante, né, meu amigo? Ver que é uma sintonia mesmo, né? Você poderia repetir esse pedacinho final? O Espiritismo ensina que, à medida que evoluímos, abrimos os olhos para a realidade da imortalidade da alma e a justiça das leis de Deus. Aí não tem jeito, né? Não tem como escapar, né, Amaury? A lei divina é para todos, né? Olha,
E não tem como Será que pensar em justiça divina sem a bondade acompanhada, né? Onde aparece a bondade divina? Que nos coloca em contato com essas coisas maravilhosas aí. Essa é a bondade divina que se faz acompanhar sempre da justiça, ou a justiça que se faz acompanhar da infinita bondade, né? Sempre descortinando oportunidades. E essa visão, né, que nos traz essa frase, né, abrimos os olhos à medida em que evoluímos. E a realidade da imortalidade da alma, né, ela vai contemplar exatamente a presença de Deus muito mais plena, né, quando a gente compreende essa justiça divina. eu acho que também tem tudo a ver com a pergunta, né, da nossa querida amiga, né? Parece até que A foi pergunta dela foi planejado, não por pertinente, nós, né? não por nós, né? Foi planejado pela espiritualidade, né? Isso é muito A interessante. Maria está numa boa sintonia. Minas Gerais está aqui presente, numa boa sintonia conosco. Não tem como esconder nada, meu Deus do céu. Queria eu. Tem outra perguntinha. Deixa eu ver quem é que falou. É, fala em trama, mesmo quando é para o mal pelo mal. Tem possibilidade de ser evitado, como ou cada um por si e Deus por todos? Ai, meu Deus! Que pergunta é essa? Senhor! Não, peraí. Fala, Você vai vou de colocar a novo, pergunta na telinha? vou falar de novo. Fala em trama, mesmo quando é para o mal, pelo mal. Tem possibilidade de ser evitado como ou será cada um por si e Deus por todos? João Francisco Aron, Atalaia, de Aracaju, Ceará. A gente agradece demais. Nossa, dá um seminário a sua pergunta. Que maravilha! A gente só tem que te agradecer, meu amigo, porque ô, coisinha boa esse negócio de doutrina espírita, viu? Vou colocar aqui para ver se todo mundo aí consegue ver. Muito obrigada. Aí, a pessoa aqui, sabe, sabe, Amaury, vai em tudo que é lugar, pega um monte de coisa que eu falei para você. Eu sou prolixa, né? Eu falo demais. Então, não há uma trama, meu amigo. Pelo amor de Deus, somos todos filhos de Deus. Com base nessa categoria de espíritos que somos, né? Tem total possibilidade de ser evitado tudo. Não é cada um por si, Deus por todos, não. Não num sentido de abandono, de egoísmo? Não. O Espiritismo rejeita essa ideia. Deus é infinitamente bom, justo e dá oportunidade a seus filhos sempre. A doutrina espírita ela é dinâmica. Então, veja bem, pode existir uma obsessão, uma conspiração, pode existir ataques espirituais, podem, mas a gente tem um espírito bom que foi designado por Deus para cada uma das pessoas. Busque ele trabalha incansavelmente para nos alertar, para nos desviar dos perigos, instrui nos nossos caminhos. Então, o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Essa pessoa que é mal pelo mal é porque ela ainda não aprendeu, ainda não abriu o seu olho, ainda não conseguiu ver a beleza de Deus, ainda não conseguiu ver a beleza da sua própria vida. Então, assim, o mal só está avançando até onde a lei de causa e efeito vai permitir. Para quê? Para um aprendizado. E tenha certeza, você é filho infinitamente maravilhoso e importante para Deus. Ele tece ao seu redor, se você tiver.
olhos de ver, ele tecerá sempre a bondade, vai tecer pessoas, vai colocar sirineus no seu caminho. Então, abra seu olho, preste atenção, né, Amaury? É Então, isso que eu falo para Deus, você, né? Amaury. Eu falo demais, Amaury. Não, você fala bem, não é à toa que você dirige o Lar de José, e com certeza o Lar de José há de ser grato pela sua participação. Mas ao Aaron, né, a gente diria o seguinte: Deus será sempre por todos. Nós dependemos desse contato, de descobrirmos também que somos por todos, dependemos de todos. O trânsito daquilo que nós recebemos em quantidades intermináveis de amor que fluem por nós e que a nós cabe também estender ao nosso próximo. A compreensão disso, né, eu imagino que estamos juntos, Aaron, e que a gente já compreende isso. Agora, vamos falar do mal. O mal é necessário, mas ai daquele por quem se manifesta o mal. Nós precisamos, sim, fazer a contenção, compreendermos que estamos imersos nessa atmosfera de bênçãos que é a evolução, e para a gente evoluir, manifestamos aos nossos convivas exatamente a nossa ignorância, a nossa limitação, mas a gente tem que praticar o exercício da contenção e substituir sempre um mau impulso por um bom impulso, porque isso acaba sendo a representatividade, né, falando coletivamente, daquilo que somos. E aí você vê uma nação, né, deflagrando guerra, a outra nação deflagrando guerra, por quê? No nascedouro de cada um tem essa não contenção, essa não busca da compreensão de que a prática do amor e da caridade tem que fazer parte dos nossos dias. É exatamente a eliminação por completo de uma coisa chamada egoísmo, que deflagra guerras. Então, a gente precisa se conter assim, porque senão depois de guerra em guerra, daqui a pouco a escola nossa, que é o planetinha, ela pode ser destruída, por que não? Então precisamos cuidar, sim, bem cuidado, a partir da intimidade de cada um. Agora, cada um por si, nós temos esse cada um por si na eternidade, nós prestamos contas individualmente da evolução, daquilo que fizemos com os talentos que recebemos. Né? Lembra lá? Um recebeu 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, e a devolução foi tal qual o esforço de cada um. Então, esse nosso esforço tem que ser, tem que fazer sentido. Não enterremos os talentos, né? Isso. Vamos fazer produzir coisas melhores, né? Bom, falamos dos olhos. Vamos falar dos ouvidos. Essa sintonia fina, essa harmonia aos nossos ouvidos. Essa harmonia aos ouvidos refere à sintonia com a intuição e com as vozes dos bons espíritos. Esta harmonia é estar apto a ouvir as inspirações que os guias que nos guiam para o bem. Então, seja tua bênção, claridade nos teus olhos, harmonia nos seus ouvidos. Refere-se a essa sintonia íntima, a essa sua sintonizar com o bem, né? Não com o mal, né? E eu gostaria de completar, né, que os espíritos protetores dizem que ninguém está isolado na vida. Eles estão trabalhando incessantemente para alertar, desviar a gente dos perigos. Queria só completar isso, porque acho que nunca estamos sozinhos, nunca estamos fazendo nada sozinhos, né?
Então, essa é a nossa questão dessa... Mas tem pergunta, viu? Tem gente perguntando, e quem pergunta quer saber. Tem a Maria Clara aqui, que pergunta: quais são os verdadeiros encantos da música celeste? Elas têm um poder de cura? O espírito, a matéria? Maria Clara, do Parque das Dunas. Maria Clara, assim, Miriam, acho que sim. Acho que até o passe cura. É a sintonia com as quais a gente esteja ligadas, né? Estamos ligadas ao bem. Segundo a doutrina espírita, a música no plano celeste não é apenas um entretenimento. Nós falamos na aula passada sobre a questão 251 de O Livro dos Espíritos. É uma força magnética viva, profunda, capaz de transformar. Allan Kardec lá indagava aos espíritos se os benfeitores, e eles respondiam que a música na terra está para a música celeste como um canto de um selvagem para uma doce melodia. E daí então a gente conclui que ainda estamos a caminho de entender. A distância é grande de nós para Deus, né? Então é muito interessante isso. Qual o verdadeiro encanto dessa música celeste? É a pureza fluídica, é a transmissão direta do pensamento, do sentimento. Diz que o nosso texto diz que ela não articulava palavras, mas todos entendiam que ela estava fluidicamente emitindo. Vê como é bonito. Não é apenas ouvida com os ouvidos, mas percebida por toda a alma. É uma combinação de harmonia sonora, resplandecente, resplande perfume. Você já entrou em alguma casa espírita que você sente perfume e ninguém colocou perfume? É o espírito que está ali emprestando àquele ambiente o seu perfume, traduzindo paz absoluta, amor, comunhão com Deus. Como não haver uma cura, né, nesses ambientes? Como não haver? Pense bem, nós somos feitos dessa matéria, essa matéria densa, mas tem mais matéria. O perispírito também é matéria, e ele nunca acaba. O que nós chamamos de morte, desencarne, desenlace, é a matéria densa, que tem um começo, meio e fim. Mas o espírito não tem forma. Pensemos bem nisso. Tem cura ou não tem cura? O que você acha? Diga para mim. Olha, dizem que, bom, eu vou trazer aqui um grande lacrador do século X, XI, que foi Santo Agostinho. Ele falou assim, na sua frase bem concisa: a fé procura, o intelecto encontra. E a doutora Arlene Nobre pensou essa frase de Santo Agostinho para expressar exatamente que a saúde física depende exatamente da harmonia plena espiritual. Era assim que Jesus fazia quando aplicava a cura. Então, termos um corpo harmonioso é sinal de que a harmonia partiu daquilo que foi o seu modelo organizador biológico, né? Aquilo que foi a constituição de tudo. Então, compreendermos que nos aproximamos desse processo, desenvolvemos, afinamos a nossa percepção, elevamos a nossa percepção exatamente quando aplicamos as leis de Deus. Então, a Maria Clara, olha, a gente tem sim
como ter percepções mais apuradas, né? Basta que a gente faça esse exercício aí. Essa música, ela pergunta também, essa música celeste chegará ao planeta quando? Já esteve nesse planeta? Se hoje não existe mais, por quê? Olha, essa música celeste, ela chegará sim, mas na verdade é nós que iremos ao encontro dela. Nós é que faremos com que ela aconteça. Na medida em que elevamos dessa rudimentaridade que trazemos hoje do pensamento, da atuação, do nosso dia a dia, para essas coisas de grande valor para o espírito que nós já temos assim um gostinho, sabemos qual que é o caminho. E esse caminho passa pelo desenvolvimento dessa sensibilidade. Veja bem, Maria Clara, nós erramos porque deixamos a barbárie e vamos para a delicadeza, para a sensibilidade. Isso é evolução. Então nós já sabemos qual que é a direção. A direção é exatamente nos afastarmos do nosso ponto de origem, cuja barbárie era ainda maior, era muito maior. Hoje, a gente já está um cadinho melhor, né, Miriam? É verdade. Olha só, você já ouviu uma peça de Rossini? Você, por acaso, já ouviu a Nona Sinfonia de Beethoven? Tananana, como toca nosso coração, não é isso? Então, essa sua questão é uma questão muito profunda. Se nós estamos num universo e esse universo é entrecruzado com vibrações de todos os tipos, você acha que essa música, que na verdade a música celeste, do ponto de vista da matéria, ela não é material, ela não é física, é uma frequência da alma. Então, de acordo com os ensinamentos de Allan Kardec, Leon Denis, a comunicação dos espíritos, a resposta é bem direta, ela chega no planeta sempre. E após, inclusive, essas nossas condições de espíritos que estamos a caminho de evolução, elas ficam mais presentes, porque eles estão felizes. Os espíritos superiores estão felizes pelas nossas vibrações. Eles sabem que a gente está conseguindo ter um receptor melhor todo dia, um pouquinho mais. Então, quem tem que se melhorar somos nós, para ouvir, né, grandes compositores clássicos, Bach, Beethoven, quer dizer, sempre existiu música boa, sempre existiu música que vibra dentro da gente. Tem música que pega que nem chiclete, que a gente fica o dia inteiro com ela na boca, cantando, fica cantando dentro da gente, pega que nem chiclete. Por que isso, né? Porque é ecos que vibram dentro da alma, né? A nossa limitação da matéria porque temos essa matéria densa, muitas vezes nós não conseguimos ouvir vibrações em fluidos muito mais puros do espaço, mas eles sempre existiram, sempre vão existir. Então, os nossos momentos de santidade, vamos dizer assim, é quando a gente se liga à espiritualidade superior. Então, é um trabalho que cada um de nós tem que ser feito em nós, todo dia um pouquinho mais, dentro de nós, para que a gente possa alcançar esses luminares que sempre estiveram trabalhando em prol de nós mesmos. Bom, voltando aqui, no amor sublime da terra e do céu, na beleza de todas as vidas, no progresso de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado seja sempre, Senhor. Mas ele no parágrafo seguinte, na estrofe seguinte, ele vai falar dos olhos, dos ouvidos e agora das mãos, as mãos que movimentam as nossas mãos e os pés significa aí o impulso dos nossos pés. Os nossos pés nos levam aonde, né? Então, o Espiritismo enfatiza que os espíritos progridem através da ação, do serviço ao próximo e do movimento constante em direção ao autoaprimoramento. Não basta a teoria, é preciso a prática.
Então, ter mãos para a ação da caridade, ter os pés para avançar, eu vou fazer. E quem me leva são meus pés, que vão me levar até lá. Vou comprar um alimento e eu vou levar para alguém que esteja precisando. Então, é a ação individual que vai fazer o coletivo, né? Então, é um processo muito sério, muito legal, muito bonito, vamos dizer assim, né? Dentro desse nosso caminhar para a vida eterna, né? Caminhar para a perfeição. A vida é eterna, mas a gente ainda é imperfeitozinho. Então, devagarzinho a gente vai, né? Um tiquinho aqui, um tiquinho ali, e vai melhorando, dando rumo à nossa existência. Não é sem trabalho, não é com preguiça, não é com a nossa procrastinação, não. A gente tem que ir mesmo assim. E ele perguntou também uma coisa aqui que eu esqueci de falar. Ela pergunta se essa música, Celeste, vai chegar ao planeta, né? Esse planeta está passando de provas e expiações e a gente espera que vá para a regeneração. Então, ela nunca deixou de existir, está abundante sempre essas sintonias. O que sintoniza a gente é como se fosse um rádio. Pensa assim: tem um rádio, várias faixas de canais. Então, em qual daqueles canais você vai sintonizar? Aquele que você mais gosta, né? Tem tanta música sensual, tem tanta música burlesca, tem tanta música de vários tipos. Então, qual o melhor? O melhor compositor da Terra não pode, não exprime tanta beleza do infinito. Kardec, na Revista Espírita, eu até trouxe numas aulas passadas, a entrevista que Kardec fez a Moza. E Moza fala, acho que vocês são crianças. Eu acho que ele falou assim para Kardec, acho que vocês são crianças, porque vocês não imaginam a beleza que é uma música celeste. Né? Então, é muito interessante isso, né? Então, a gente ainda não sabe de todas as coisas, a gente ainda está nesse processo de aprendizado, né? Então, vamos embora. Vai lá, meu amigo. Vamos lá. O acorde cósmico. Após alinhar o próprio ser, a prece se expande para reconhecer a assinatura de Deus no universo, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres. Glorificados sejas para sempre, Senhor. Olha que coisa linda, né? Muito lindo. Ela já vinha falando, pedindo o conserto do próprio corpo, né? Do próprio espírito. Senhor, ajuda que a mão seja melhor, né? Que os pés possam não ter, se o meu joelho não doesse mais, que nem canta a música, né? Enfim, vai pedindo todas as coisas para melhorar a si. Não pede nada para, eu queria ganhar e tal. Então, vamos pedacinho por pedacinho. No amor sublime da terra e dos céus. O amor na terra e dos céus. Reconhecer a interdependência entre o plano material, essa escola em que nós estamos, de provas, e no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Então, esse entendimento que a doutrina dos espíritos nos traz é essa questão que a gente estava falando, um contínuo da vida. A vida, nesse momento do nascer até os nossos 70, 80 anos, não sei, nessa nossa longevidade na matéria, é apenas um momento diante da vida. Então, nesse momento, o que é que a gente está aprendendo agora? O que a gente pode fazer de bom para a gente? Então, no amor sublime da terra e do céu. Então, lá no céu sempre tem alguém, não é lá, é perto, é junto, é quase que dentro da gente, é muito juntinho. Deus permite que um espírito bom nos assista. Então,
Conversa mais com o seu anjo de guarda, amigo. Fale um pouquinho mais com ele. Troca as figurinhas com ele, né? E ele te ajudar nesse caminhar da vida, nesse caminhar para a perfeição. A Mauri gostaria de falar alguma coisa? Sim, Miriam. Olha, nós recebemos antecipadamente os estímulos da divindade como forma pedagógica para o avanço. Nós recebemos constantemente muito mais do que pedimos, mas estamos aqui sendo estimulados a reagir adequadamente a essa aproximação que nos é oferecida. Veja bem agora, Miriam, estamos todos vislumbrando um planeta de regeneração. E esse planeta de regeneração, ele é muito melhor do que esse de provas e expiações que estamos desfrutando. Necessário. Mas ele nos sinaliza uma elevação, uma aproximação com a divindade, onde a, a essência das vibrações do planeta serão outras, né? Seremos contemplados com esse estímulo. E esse estímulo nos pede hoje, para que a gente pegue a carona certa, que a gente faça diuturnamente esse exercício de substituir um mau hábito por um bom hábito. Olha, um bom pensamento por aquele mau pensamento que tem que ser afastado. E isso vai desaguar nisso que ele acabou de chamar a atenção parágrafos atrás. Que nós temos que praticar. A prática é que faz consolidar, sublimar essa elevação. E para a gente pegar carona nesse bonde, temos que sublimar essa elevação, esse avanço, né? Essa presença, né? Essa disponibilidade, essa reação positiva ao estímulo que estamos recebendo o tempo todo. E que agora vamos receber, né? Estamos recebendo aí esse grande alento, que é o de permanecermos num planeta, né, de regeneração, cuja essência, cuja permanência nesse estado de coisas mais elevados, pode ser um presente a essas coisinhas que a gente tem aqui, leves noções, e que tanto bem nos faz só de pensar, né, nessa possibilidade. Então, segue aí, meu amigo. Beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas. Então vamos lá. Ecoa o princípio de que todos os seres, em todos os estágios evolutivos, são filhos de Deus e possuem um valor intrínseco. E na progressão de todas as coisas, este verso é a essência da doutrina espírita. Tudo evolui, desde a matéria até os espíritos mais puros. A progressão é a marca da criação divina, onde o espírito criado simples e ignorante caminha inexoravelmente para a perfeição. Estamos fadados a ser perfeitos. Olha só que bacana, amiga. Viu? A doutrina espírita é maravilhosa. Dá um boom na vida da gente, né? Por isso ela é Então, consoladora, né? pois é uma maravilha. Na voz de todos os seres, glorificado seja sempre, Senhor. A glorificação de Deus não vem apenas do homem, mas da criação como um todo, reconhecendo a inteligência suprema que rege cada centelha de vida. Os versos descrevem uma prece de gratidão e reconhecimento da lei de progresso. Do ponto de vista espírita, Esmalha demonstra um entendimento claro de que a vida é uma sucessão de aprendizados, onde o espírito, ao se conectar com o amor sublime, encontra a força necessária para transformar sua própria existência em um hino de louvor à obra do Criador. Isso é lindo, é bacana porque nós todos estamos a caminho da luz. Isso
Querendo ou não querendo, a gente vai, viu? A gente cai aqui, alguém ajuda um sirineu no caminho, ajuda a gente a levantar, e a gente continua andando, aprendendo sempre. Por isso que eu falo, será que a gente fica estagnado? Não, a gente não fica. Será que isso não vai acontecer nunca mais? Vai acontecer sempre. Então, não fale nunca, porque é sempre um talvez de Deus. Calma, talvez amanhã, talvez hoje, calma, vai acontecer. Então, tenhamos fé, como você trouxe Santo Agostinho, né? A fé, ela é maravilhosa, ela é divina. Então, a gente aí busca esse moço aqui, opa, volta, esse moço aqui para a gente poder, então, pedir aí. Eu já me despeço aqui, porque nós estamos com o tempo estourado. E peço à querida Mauri, então, que possa fazer nossa prece de encerramento, por favor. Obrigado pela oportunidade. Então, pelas bênçãos do aprendizado, nós agradecemos. Pela oportunidade de continuarmos laborando por nós mesmos, ficamos imensamente gratos, igualmente, pela sintonia que nos oferece, querido Mestre Jesus. Que possamos nos manter nela, para que a sua paz inconfundível nos tome a essência da vida agora e sempre. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.